do 5º ano, a partir da leitura do livro Férias na Antártica, resolveram elaborar uma cápsula do tempo. Então, a leitura do livro foi um convite para essa confecção. Clink e sua família, eles vão até a Antártica em busca de um tesouro que ele deixou quando era jovem, junto com os amigos. E as crianças agora estão fazendo essa cápsula do tempo. Estão guardando fotos, mensagens, sonhos, lembranças, alguns objetos significativos e também informações pessoais, como medida do pé, a própria altura. Nós vamos fechar essa cápsula, vamos deixá-la adormecida e a proposta é que no final do ano eles abram e façam a comparação com essas lembranças e essas memórias, assim como o Clink e sua família fizeram.